Olá, boa noite a todos. Que bom estarem todos aqui nessa sexta-feira à noite, reunidos para discutirmos um pouco sobre temas tão importantes da psiquiatria de ligação. E por uma modificação dessa mesa, nós vamos hoje iniciar pelas mulheres. Então, eu convido aqui a doutora Cláudia Neiva para começar um pouco a sua explanação. Doutora Cláudia, deixo com você a palavra. Boa apresentação. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação nesse evento com colegas que eu já não encontrava há algum tempo, Isabela e Rodrigo. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês um pouquinho sobre a psiquiatria e a reumatologia, falando aqui um pouco da interface dessas duas especialidades. Não tenho conflitos para essa apresentação, então nós vamos falar sobre a interface entre a reumatologia e a psiquiatria, as manifestações psiquiátricas nas doenças reumáticas e uma abordagem reumatológica do tema. Deixa eu pegar aqui um apontadorzinho. Bom, a associação entre reumatologia e psiquiatria começa porque há uma maior prevalência de distúrbios de humor em doenças reumáticas do que na população geral. Isso porque nós temos uma influência de algumas alterações imunopatológicas nas funções mentais e manifestações psiquiátricas sendo fatores de risco para o surgimento de algumas doenças autoimunes. As manifestações psiquiátricas, então, elas podem preceder, elas podem ser sintomas secundários ou serem associados às doenças reumáticas. Das doenças, assim, reumáticas crônicas, que a gente mais trabalha, que podem apresentar manifestações psiquiátricas, a gente tem mais descrito o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, Sjögren e algumas doenças não autoimunes, como, por exemplo, a fibromialgia. Das doenças psiquiátricas, os distúrbios de ansiedade, depressão, distúrbios somatoformes, também tem uma alta prevalência de sintomas reumáticos e que forma também em conjunto as patologias que vão ser descritas hoje. As manifestações psiquiátricas, então, elas podem ser fator de risco para o surgimento de doenças autoimunes. E como exemplo aqui, a gente tem que alguns distúrbios relacionados ao estresse são significativamente associados com um maior risco de doença autoimune subsequente. E distúrbios de humor podem estar relacionados a flares de atividade de doença autoimune, como, por exemplo, flare de lúpus, de artrite reumatoide, de artrite psoriásica. Existe evidências de uma relação causal entre dor musculoesquelética e depressão. A gente recebe pacientes com queixas musculoesqueléticas que são muito comuns nos pacientes. Mas muitas vezes o diagnóstico é impreciso por se tratarem de sintomas que não são explicados por achados estruturais naqueles pacientes. Então, esses sintomas, eles podem ser devidos a transtornos psiquiátricos comuns, como depressão, ansiedade, somatização. Fazendo parte de uma correlação reumato-psiquiatria, nós temos que o tempo de muitas doenças reumatológicas são doenças crônicas e seus danos, quando ocorrem, eles afetam a qualidade de vida dos pacientes e a gente pode ter um desenvolvimento de manifestação psiquiátrica. Então, altera a qualidade de vida dos nossos pacientes. Aqui nessas imagens, a gente vê danos nos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, muitos danos mais crônicos, como aqui a alopécia, bastante significativo, pacientes com doenças muito severas, que levam a várias internações, que não se resolvem facilmente, podendo corroborar aí uma má qualidade de vida no decorrer do tempo. A Santa Casa de Belo Horizonte, junto com o Hospital das Clínicas da UFMG, fez um estudo mostrando a questão cutânea, um estudo de intervenção em pacientes com lúpus, onde foi usado uma camuflagem cosmética, ou seja, uma maquiagem nos pacientes. O lúpus nesses pacientes estava com baixa atividade de doença e todos tinham um dano cutâneo permanente e na face. Os resultados foram muito positivos em relação à eficácia na melhora da qualidade de vida, principalmente nos domínios de funcionamento físico, autoimagem, humor, autoestima
e na melhora dos sinais de ansiedade e depressão nesses pacientes. Também falando dos danos, esses pacientes muitas vezes podem ter deformidades articulares, dificuldades de mobilização, pacientes com dificuldade de mobilização por danos, pacientes com doenças muito severas que são hospitalizados com grande frequência e usam medicamentos em nível hospitalar, levando a uma piora de qualidade de vida e podendo ser fator gatilho para o surgimento de manifestações psiquiátricas. E não podendo deixar de citar aqui que o tratamento de doenças reumáticas pode evoluir com eventos adversos a drogas. Por exemplo, corticoides, levando a psicose por uso de corticoide, alguns imunossupressores desencadeando distúrbios de depressão, terapias biológicas levando a distúrbios de risco de suicídio, tendência a suicídio e depressão nos pacientes. Bom, inicialmente, a primeira doença que eu quero falar aqui é sobre o lúpus eritematoso sistêmico. No lúpus, nós temos manifestações neuropsiquiátricas encontradas com uma prevalência alta nos adultos e crianças, chegando a 80% a 95%. Essas manifestações neuropsiquiátricas, elas acontecem geralmente no início ou nos 3 primeiros anos de vida. Elas são responsáveis por um aumento de mortalidade e diminuição de qualidade de vida nesses pacientes. E são decorrentes de um processo de alterações inflamatórias ou isquêmicas. As alterações inflamatórias relacionadas a um processo inflamatório autoimune, desmielinizante ou vasculítico, e alterações isquêmicas secundárias a lesões trombóticas ou até vasculíticas, levando à isquemia do órgão. Já em relação às manifestações psiquiátricas que fazem parte das neuropsiquiátricas, elas não têm uma etiologia claramente esclarecida, mas estudos sugerem uma base imunológica. Então, aqui nós temos algumas imagens de pacientes com vasculites, pacientes com isquemias, atrofias cerebrais, que são geralmente um pano de fundo para surgimento ou causa, inclusive, das manifestações psiquiátricas no lúpus. Então, aqui nós temos uma tabela com as 19 manifestações neuropsiquiátricas encontradas no lúpus eritematoso sistêmico, sendo que 5 delas são manifestações psiquiátricas: o estado confusional agudo, os transtornos de ansiedade, de humor, a disfunção cognitiva e a psicose. Essas 2 últimas são as mais encontradas. A fisiopatologia nos leva a uma associação com autoanticorpos, por exemplo, os antifosfolipídicos associados aos déficits cognitivos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, o anti-P-ribossomal associado à psicose, aos déficits cognitivos, outros autoanticorpos, anti-MDA, anti-NR2, além das citocinas e interleucinas também relacionadas à patogênese da doença neuropsiquiátrica. Bom, as manifestações psiquiátricas, então, no lúpus, elas podem ser primárias, resultando de uma lesão imunomediada, ou secundárias, a maioria delas, relacionadas a tratamento, infecções, anormalidades metabólicas e outras comorbidades. Inicialmente, gostaria de falar sobre a depressão no lúpus, que ocorre no decorrer da doença em 65% dos pacientes. E também a ansiedade, 40% das vezes podemos encontrar em toda a duração da doença nos pacientes com lúpus. Existem alguns preditores de depressão na doença, que seria o uso de doses um pouco moderadas a altas de corticoide, a afrodescendência, a presença de doença cutânea mielite longitudinal, eventos adversos a imunossupressores e a associação a anti-P-ribossomal e anti-NMDA. Bom, o tratamento é sugerido os inibidores seletivos de recaptação de serotonina como primeira opção na reumatologia, pela segurança e tolerabilidade, mas a psiquiatria ela tem um arsenal maior aí no tratamento dos nossos pacientes. Infelizmente, vou só voltar aqui um pouquinho, infelizmente nem sempre existe uma atenção específica para essas patologias, para a depressão e a ansiedade, como deveria ser feito nos nossos pacientes.
A disfunção cognitiva no lúpus, ela é frequente, ela, na verdade, é bastante frequente também no decorrer da doença, chegou a 80% de prevalência, ela pode ser intermitente, imprevisível, algumas vezes sendo necessária testes neuropsiquiátricos para o diagnóstico, é caracterizada por lentidão, atenção diminuída, memória prejudicada e uma disfunção executiva, é o que o reumatologista mais observa. É mais prevalente no lúpus ativo, mas é visto até, inclusive, muitas vezes, com mais atenção naquela consulta onde o paciente está com lúpus inativo e a gente presta atenção em determinados fatores psiquiátricos do paciente. Há uma associação com dano cumulativo, tem associação com anticorpos antifosfolipídicos e no tratamento a hidroxicloroquina, ela está relacionada ao menor índice de disfunção cognitiva, quando usado a longo prazo, reduzindo a atividade de doença e de danos. A psicose lúpica, ao contrário, ela é muito mais rara, é bem rara, ela se caracteriza por delírios e alucinações sem percepção. Geralmente, ela acontece no início da doença, se associa a uma atividade, é mais frequente em jovens do sexo masculino, afrodescendentes, e também com associação ao anticorpo antiperribossomal, ou associada a outra manifestação neuropsiquiátrica. Faz parte, junto com os distúrbios, os déficits cognitivos, aos critérios, faz parte dos critérios de classificação atuais do lúpus eritematoso sistêmico e responde aqui a tratamento com corticoide e imunossupressores. A grande dificuldade dos sintomas psicóticos no lúpus, da psicose lúpica, no momento do diagnóstico da síndrome psicótica, definir se trata de uma psicose da doença ou uma psicose relacionada ao uso do corticoide, onde o tratamento aí é diferente. O manejo dessas manifestações psiquiátricas no lúpus, ele então é bastante amplo, parte da avaliação da doença sistêmica como um todo, com a dosagem de biomarcadores sorológicos e investigação específica do aparelho neurológico. Então, a gente vai contar com o auxílio do líquor para excluir infecções, do perfil do anticorpo, da imagem para avaliar a função e estrutura cerebral e da avaliação neuropsicológica. Então, como já falei aqui da infecção, existem então alguns fatores de confusão que devem ser excluídos, como algumas comorbidades severas, crises hipertensivas, infecções e anormalidades metabólicas. O tratamento dessas manifestações neuropsiquiátricas no lúpus vai ser multidisciplinar, entrando aqui do ponto de vista reumatológico, o tratamento padrão da doença, a hidroxicloroquina, medicamentos sintomáticos, se a manifestação neurológica, anticonvulsivantes, manifestação psiquiátrica, a gente pode usar os antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, o tratamento psiquiátrico, o uso de anticonvulsivantes quando presente a síndrome do anticorpo antifosfolipídica e a imunossupressão prolongada, usando corticoide em dose alta e imunossupressores, por se tratar de órgão nobre e, na maioria das vezes, segundo os guidelines, o tratamento é bastante agressivo. Além disso, a reabilitação cognitiva. Atualmente, a gente usa cada vez menos corticoide, doses menores, tentando atingir uma baixa atividade de doença nesses pacientes com lúpus. Interessante, ontem eu vendo o congresso EULAR, que está tendo um congresso europeu de reumatologia, um trabalho mostrando que pacientes já resolvidos da doença, com doses pequenas de corticoide, de 5 a 7,5 miligramas, ainda tem alteração na saúde emocional, mais do que em relação a pacientes que não usam corticoide. Então, o corticoide aqui sendo ainda um vilão, mesmo na doença inativa. Em relação ao prognóstico desses episódios psiquiátricos no lúpus, geralmente se resolve em 2 a 4 semanas, mas 20%, ainda uma grande porcentagem, podem desenvolver transtornos crônicos aí de manifestação de sinais e sintomas psiquiátricos. Bom, aqui eu trouxe para vocês um caso clínico de uma paciente feminina, 15 anos,
Bom, eu estou dando aqui ênfase ao nosso lúpus, porque é o que eu mais trabalho, tá, gente? Mas vamos lá, esse caso é bem legal. Paciente feminina, 15 anos, há 2 meses com febre, dor nas juntas, articulações e racho malar, iniciou um quadro de convulsão. No momento, a tomografia de crânio era normal, um FAM positivo, um PCR negativo, um líquor sem sinais de infecção, e essa paciente foi pensada em manifestação autoimune, sistema nervoso central, tratada com pulso de corticoide, iniciaram o anticonvulsivante e foram pedindo os exames para completar a propedêutica. Essa paciente, então, que tinha um histórico de um bom desenvolvimento, sem história psiquiátrica prévia ou história de relatos familiares de doenças reumatológicas ou psiquiátricas, ela evoluiu logo a seguir com uma agitação, agressividade, alucinações auditivas e visuais, que do ponto de vista reumatológico foi pensado na psicose e com auxílio do psiquiatra, no momento deram um diagnóstico de psicose. E aí, seria uma manifestação neuropsiquiátrica do lúpus associada à convulsão ou um evento adverso à corticoide? A propedêutica foi completada, onde o fracionamento do FAM nós achamos um anti-DNA positivo, anti-SM positivo, havia alterações hematológicas com linfopenia e leucopenia, a proteinúria era de 600 miligramas, um pouco maior, caracterizando uma possibilidade de nefrite lúpica, um consumo de complementos, existiam antifosfolípides negativos, ou seja, não existiam os anticorpos antifosfolipídicos e sem alterações metabólicas. A ressonância de encéfalo tinha alterações isquêmicas pequenas, sugerindo vasculite, mas a angiorressonância veio normal. Então, a gente fechou a hipótese como um lúpus com atividade multissistêmica, uma doença constitucional, cutânea, articular, hematológica, renal, com vasculite do sistema nervoso central com convulsão e psicose lúpica. O tratamento foi multidisciplinar, além do tratamento sistêmico do lúpus, foi acrescentado imunossupressor, a ciclofosfamida venosa e o uso do antipsicótico. O corticoide foi mantido em doses altas e o desfecho foi uma melhora e remissão das manifestações neuropsiquiátricas, contribuindo para fortificar a nossa hipótese da psicose ter sido lúpica. Bom, a segunda doença que eu gostaria de falar seria a artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, a principal manifestação psiquiátrica que a gente vê é a depressão, que ocorre em 3 a 42% dos casos, 2 a 4 vezes maior do que na população geral, acomete mais mulheres, jovens, com baixo nível socioeconômico, está associada com inflamação, com dor e estado funcional da doença, contribui para maior gravidade, dor e incapacidade, e mortalidade da doença, e é fator de risco para a doença cardiovascular e a ideação suicida. A própria artrite reumatoide já é um fator de risco para essas comorbidades. Paciente depressiva, então aumenta aí o risco de doença cardiovascular. Pacientes com artrite reumatoide e depressão apresentam, na maioria das vezes, uma pior aderência ao tratamento. A depressão costuma ser subtratada nos pacientes com artrite reumatoide e chama-se atenção à observação desses pacientes. Muitas vezes o estado de dor pode estar não só relacionado à dor inflamatória, e sim a componentes outros, como fibromialgias, que são secundárias, que se associam ao próprio estado emocional do paciente. Em relação às espondiloartrites, eu trouxe a artrite psoriásica, que é um bom exemplo de pacientes que podem evoluir com manifestações psiquiátricas. 1/3 desses pacientes podem ter depressão e ansiedade, também se associam com inflamação e dor, essas manifestações psiquiátricas. Os distúrbios psiquiátricos nesses pacientes, eles podem resultar de artrite ou podem contribuir para a progressão da doença. E a consequência é uma redução de qualidade de vida, risco de suicídio, pior aderência ao tratamento e menor resposta terapêutica. Vários estudos nos mostram que DMARDs, as drogas modificadoras de atividade de doenças reumáticas, tanto os biológicos quanto os não biológicos, eles melhoram depressão na artrite psoriásica.
Existe uma coisa interessante que eu gostaria de falar, que alguns medicamentos biológicos usados com grande eficácia na artrite psoriásica aumentam o risco de suicídio. Esses medicamentos a gente não tem prática ainda, são recém-lançados e eu não tenho como colocar na prática clínica se a gente já teve algum paciente com depressão e risco de suicídio. Bom, e por último, a última doença, a fibromialgia, que pode ser primária ou secundária a outras doenças reumatológicas, e a nossa vencedora em relação aos achados de manifestações psiquiátricas. Existe uma prevalência de 0,4 a 9,3% na população geral, mais comum no sexo feminino, em pacientes de 35 a 44 anos, e corrobora nesses casos de fibromialgia, na literatura, já o maior número de hospitalizações desses pacientes. É caracterizada por uma dor musculoesquelética difusa e crônica associada à fadiga e distúrbios de sono. E outros achados clínicos, como rigidez matinal, parestesias de extremidades, sensação subjetiva de edema, distúrbios cognitivos. Então, existe uma frequente associação com depressão, ansiedade, síndrome de fadiga crônica, síndrome miofacial, síndrome do colo irritável e uretral inespecífica nos pacientes com fibromialgia. Ela é uma doença não autoimune, não inflamatória, onde existe uma alteração no mecanismo central do controle de dor, geneticamente pré-determinada, desencadeada por algum estresse não específico, traumático ou não. O alto nível de neuroticismo, isso aqui eu coloquei, porque é muito interessante essa questão que o reumatologista vê, que o alto nível de neuroticismo visto na fibromialgia, ele está relacionado à maior percepção de dor, à depressão e à maior demanda por cuidado. O diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, mas a gente faz exames complementares para o diagnóstico diferencial. E o tratamento? Bom, o tratamento são vários pilares para tratar esse paciente. Primeiro, dar um diagnóstico, que não é fácil. Segundo, educar o paciente. Encaminhar para a atividade física. Qual atividade física? Atividade física com gasto de energia, aquela atividade física que o paciente cansa, aeróbica. Podemos ter também atividade física de reforço muscular, que contribui bastante. A farmacoterapia naqueles pacientes moderados a graves, a terapia cognitivo-comportamental em todos os casos, e outros tipos de terapia e programas multidisciplinares também podem ser usados. As últimas recomendações desse grupo EULAR, né, para o tratamento de fibromialgia foram de 2017 e incluem as terapias cognitivas comportamentais ou multicomponentes, as terapias físicas definidas, acupuntura ou hidroterapia, terapias de atividade física mesmo, além de tratamento medicamentoso para os pacientes com quadro moderado a grave. A amitriptilina em dose baixa, duloxetina ou minoxidil, o tramadol, a pregabalina e a ciclobenzaprina. São esses os medicamentos com evidência sugeridos pelo grupo de reumatologia do EULAR. Bom, então, frente à presença de sintomas psiquiátricos na reumatologia, como é que seria a abordagem disso? Inicialmente, diagnosticar, e depois o tratamento deve ser multidisciplinar. Tratar do ponto de vista reumatológico a doença de base, tratar com medicamentos e do ponto de vista psiquiátrico, com medicamentos específicos do ponto de vista psiquiátrico, o sinal e o sintoma mental apresentado. Então, ao tratar o paciente reumatológico, a gente deve avaliar qualquer evidência de transtorno psiquiátrico pré-mórbido e comórbido, avaliar o caráter e extensão das perdas resultantes da doença reumatológica, avaliar a possibilidade de envolvimento da doença do sistema nervoso central e quaisquer indicações de efeitos colaterais neuropsiquiátricos de medicamentos usados no tratamento daquela condição clínica primária. E concluindo, o que eu vou concluir é que nós temos manifestações psiquiátricas como causa de doença, por exemplo, fibromialgia, como atividade da doença
por exemplo, o lúpus causando as manifestações psiquiátricas, ou como consequência da doença. As doenças são crônicas, na maioria das vezes, pacientes com doenças reumatológicas, como exemplo, a artrite reumatoide. Muito obrigada, eu estou à disposição para as perguntas, logo após os demais palestrantes. Obrigada pela maravilhosa palestra, doutora Cláudia. Agora eu gostaria de convidar o doutor Rodrigo Barreto, né, ele é um dos mentores aqui desse simpósio que nós estamos fazendo, né, e psiquiatra de ligação dos hospitais UTRD, Socorro e Ipcentro, tá bem? Você está com a palavra, doutor Rodrigo, uma boa apresentação. Boa noite a todos, parabéns, Cláudia, pela bela palestra, um prazer estar aqui nessa mesa com você e com a Isabela, duas amigas, parceiras. Infelizmente, o professor Humberto não chegou ainda, teve algum problema, né? Vamos aguardar ver se ele ainda entra. Bom, então, me perdoe pelo título longo, Epidemiologia, aspectos práticos da interconsulta psiquiátrica e do funcionamento de um serviço de psiquiatria de ligação. Então, vou falar sobre isso tudo e sobre um pouco o funcionamento do nosso serviço lá na rede Mater Dei de saúde. Bom, então, essa diferenciação entre pacientes clínicos e pacientes psiquiátricos, isso tem mais a ver com aspectos práticos nossos do que aspectos reais, né? O Oscar Wilde fala, definir é limitar. Então, essa é uma definição de doentes clínicos e psiquiátricos que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Porque, na prática, como diziam os gregos antigamente, mente sã e corrupção. Então, em geral, pacientes com doenças clínicas crônicas, né, como bem disse a doutora Cláudia, né, tem mais doenças psiquiátricas e pacientes com mais transtornos psiquiátricos, né, como até a linha de pesquisa também da doutora Isabela, assim, ficam mais inflamados e tem mais doenças clínicas também. E, na prática, é tudo misturado. Na prática, a gente tem o seu Manuel, que ele tem uma cardiopatia, tem 60 anos, tem uma depressão, ele bebe um pouco para mais, aí um dia tem um problema renal, chega no hospital, fica confuso, e junto com essa confusão tem um pouco de abstinência de álcool, então é tudo misturado, né? Parte clínica e psiquiátrica. Então, o paradigma disso é os problemas cardiológicos, né? A gente sabe que os cardiopatas têm mais depressão, e que quem tem depressão tem mais chance de cardiopatia e mais mortalidade. Os cardiopatas com depressão têm um prognóstico pior. Quanto mais severa a depressão, maior o risco, maior a mortalidade. E a depressão na insuficiência cardíaca é fator de risco para internação e mortalidade. A prevalência de transtornos mentais é alta em hospital geral. Né? Alguns estudos mostram alta prevalência de depressão, ansiedade, agorafobia, abuso de dependência de álcool. E muitas vezes, mais da metade desses transtornos psiquiátricos no hospital geral não é diagnosticado, eles passam batidos. Ainda tem o risco de suicídio em paciente internado no hospital geral, né? Quase todos os hospitais gerais de Belo Horizonte têm uma história para contar de suicídio no hospital geral. O delírio 1 é muito frequente nos hospitais, o delírio 1 ele, né, aumenta a mortalidade e muitas vezes nem é diagnosticado. Então, vou falar um pouco sobre a nossa história lá na rede Mater Dei, até para exemplificar. O nosso serviço iniciou há cerca de 15 anos, inclusive começou comigo e com a Isabela na época. Ela foi a primeira psiquiatra que eu convidei para trabalhar comigo lá e teve que sair para assumir o posto de professor na faculdade. Isso foi há 15 anos, a rede Mater Dei de saúde cresceu, né, construiu mais 2 hospitais, no Mater Dei Contorno e no Mater Dei Betim, e o nosso serviço cresceu junto. Hoje nós somos 16 psiquiatras nos 3 hospitais. A gente faz atividades de interconsulta em pacientes internados e fazemos atendimentos ambulatoriais em Betim. O Mater Dei é a principal da rede privada de hospitais de Belo Horizonte, de Minas, está construindo uma unidade em Salvador também, atende pacientes particulares e convênios, e tem 33 especialidades médicas. Então, a gente fez um trabalho lá, a nossa equipe, que a gente revisou os prontuários entre 2014 e 2019, no Mater Dei Santo Agostinho e Contorno. A gente revisou 1.520 prontuários. A gente achou o seguinte, cerca de 2/3 dos pedidos para mulheres, com uma média de idade em torno de 40 anos, e o número de pedidos de interconsulta aumentou bastante, de 98 em 2014 para quase 400 em 2018. O número de leitos aumentou também, mas não aumentou de forma correspondente ao número de pedidos de interconsulta.
Isso corresponde com achados da literatura, que um serviço de interconsulta bem estruturado leva aumento no número de pedidos. E quase todas as especialidades solicitaram interconsulta psiquiátrica para a gente. As principais especialidades pedidas foram a clínica médica, a medicina intensiva, a cardiologia, neurologia e ortopedia. Principalmente foram transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos relacionados ao álcool, transtornos de personalidade, transtornos de ajustamento. E grande parte dos pedidos, cerca de 41%, foram pacientes que tentaram suicídio ou se autoagrediram. Esses pacientes com tentativa de suicídio, geralmente, eles internam e deixam no CTI mais protegidos até a nossa avaliação. Desses pacientes que nós avaliamos para a tentativa de suicídio, cerca de 1/5 nós encaminhamos para internação psiquiátrica. Então, por que o nosso serviço de psiquiatria de ligação, né, tem sido bem sucedido? O atendimento psiquiátrico no Mater Dei, antes da gente, era feito por psiquiatras que não eram do corpo clínico, não eram filiados à cooperativa, quer dizer, eles evoluíam fora do computador, evoluíam à mão, né? Eles não recebiam, não atendiam pelos convênios, era um consultório particular, eles às vezes demoravam para atender. Então, nosso serviço, nós funcionamos como as outras clínicas, nós somos todos filiados à cooperativa, atendemos pelos convênios do hospital, a gente atende no mesmo dia, ou se não dá no mesmo dia, no dia seguinte, porque a enfermaria clínica, né, ela tem um ritmo de funcionamento que pede isso, um atendimento rápido. É muito importante a previsibilidade do atendimento. Se o colega pede interconsulta psiquiátrica e demora para ser atendido, o paciente cria uma expectativa que é frustrada, ele fica frustrado e ele vai atender um pedido de novo. Então, é aquela coisa, né? O biscoito ele é mais crocante porque é novo porque é mais crocante, né? Quer dizer, você tem que fazer o serviço funcionar bem para ter mais pedidos. A nossa linguagem é clara, sem jargões psiquiátricos, né? O nosso objetivo é o entendimento, né? A psiquiatria, por muito tempo, foi vista como uma especialidade à parte, misteriosa, né? E a gente quer tentar desmistificar isso. Os casos difíceis são sempre discutidos, né? Se tem um caso difícil, a gente discute, conversa com o médico assistente, liga para ele, a gente... se é um caso mais complicado, a gente faz reuniões de grupo, né? A gente faz um grupo de WhatsApp ou encontros periódicos para discutir aquele caso, ter metas comuns. É um trabalho multidisciplinar, não é só de vários profissionais atendendo, são de vários profissionais que se comunicam, conversam. A gente teve o privilégio, quando a gente entrou no Mater Dei, já tinha um serviço de psicologia antigo, que foi, né, organizado pela doutora Marisa Decal, uma, né, psicóloga famosa na psicologia hospitalar aqui em Belo Horizonte. Então, a gente sempre procurou trabalhar junto com eles. A nossa atuação sempre teve limites, então é preciso, quando a psiquiatria entra no hospital geral, esse hospital ele não sabe bem o que esperar da psiquiatria, né? Então é preciso combinar com o hospital assim, até onde que a psiquiatria vai atuar. E isso que a gente se propôs de fazer bem feito, que a gente não pode fazer bem feito, a gente não vai fazer. Até porque tudo que você faz gera uma expectativa e depois aquilo vira uma demanda, como se fosse uma demanda do paciente, do colega, e se você não fizer, gera frustração. Então, nosso combinado no Mater Dei é que a gente atende pacientes internados, os pacientes são internados por motivos clínicos e que precisam ter um motivo psiquiátrico de avaliação. Então, o paciente que precisa de uma internação psiquiátrica e não precisa de uma internação clínica, ele é encaminhado para uma clínica ou hospital psiquiátrico. E o nosso limite também é que a gente não atende no pronto-socorro, porque o nosso ritmo é no serviço de interconsulta. O pronto-socorro é um ritmo mais rápido. E a demanda para atendimento no pronto-socorro é muito grande. Então, se a gente começa atendendo pronto-socorro, eles vão criar uma demanda logo, né, para a gente atender rápido lá e para atender muito. E que a gente não vai, nosso serviço não dá conta. Teria que ter um médico de plantão lá, teria que ter onde internar esse paciente no hospital, que não é interesse do hospital. Então, muitas vezes, alguém liga do hospital, uma secretária que não conhece bem o serviço, e fala assim, aqui que é o psiquiatra de plantão, a gente está precisando do plantão. Eu estou sempre orientando, não tem plantão de psiquiatria, a gente tem um serviço de atendimento de interconsultas. Então, esse trabalho é sempre necessário ser feito, de psicoeducação. Mas a gente fez protocolos para o hospital, para pacientes agitados ou com risco de suicídio. Além de protocolos, aulas de educação, de esclarecimento, para os colegas da clínica médica, os colegas da área de plantão, para terem acesso a essa informação. E, né, não é que eles têm que dar
dar conta desses pacientes como psiquiatra, mas pelo menos dar conta daquela situação aguda, saber quando encaminhar. A equipe integrada, né, eu tive a facilidade que eu sou preceptor da residência de psiquiatria do IPSENG, então a grande maioria dos psiquiatras do serviço são colegas que vieram da residência de psiquiatria. Então são colegas que têm uma base comum e têm uma relação, né, de amizade, companheirismo, de respeito, que facilita muito né, o trabalho da equipe. O nosso trabalho não é só de atendimento, é trabalho de psicoeducação. Então, infelizmente, a psiquiatria frequentemente não é bem ensinada nas faculdades. Então, muitos colegas têm muitos preconceitos e muita desinformação sobre a psiquiatria, e a gente também tem em relação à área clínica, né? Então, a gente faz reuniões clínicas mensais de mesa redonda, em que a gente convida colegas de outras clínicas, né, para discutir temas em comum, e simpósios anuais, como o que estamos tendo agora. Essas reuniões são abertas, visam o aprendimento dos colegas, que a gente aprenda também, o aprendizado dos colegas, que a gente também aprenda, e visa o melhor do relacionamento, né, que o relacionamento entre a gente e as outras clínicas fique mais fluido, mais fácil. O nosso ganho lá é um ganho indireto, então o ganho direto do trabalho do psiquiatra no Hospital Geral é um ganho pequeno, porque é um pagamento de convênio, né? Mesmo no atendente, os convênios são melhores, o pagamento não é tanto, e é uma consulta que dá trabalho, né? Uma consulta bem feita leva até em torno de 50 minutos. Além do trabalho de ser no hospital, você tem que ler o prontuário, vai atender o paciente, você toma o trabalho de, às vezes, discutir com o médico assistente, então isso toma tempo, mas o nosso ganho não é direto ali, o nosso ganho é indireto, está aprendendo, está contribuindo para um ganho melhor dos pacientes e está ampliando nossa rede de relacionamentos, né, até com marketing pessoal, para o consultório. E nossa equipe tem rodízio na coordenação. Então, hoje o coordenador da equipe é o Thiago Machado, ele já é coordenador desde o ano passado, e nós vamos fazendo rodízio para todos, né, o serviço não é de uma pessoa só, não é personalista, o serviço é de todos participam, todos têm a contribuir. Bom, em relação aos aspectos técnicos da interconsulta, o que difere a interconsulta de uma consulta normal, né? Eu não vou detalhar aqui sobre uma consulta psiquiátrica normal, que, né, a maioria de vocês já consegue, mas eu vou falar um pouco das diferenças. Então, a diferença é que na consulta psiquiátrica normal, o paciente chega e a gente tem que tentar entender por que o paciente procurou a gente. Na interconsulta, você tem que tentar entender por que o colega te encaminhou esse paciente, por que ele pediu para você avaliar. E antes de atender o paciente, a gente tem que se inteirar do caso, tem que sentar, ler o prontuário, os aspectos principais, que é muito desconfortável para o paciente você começar um atendimento e ele ver que você não está a par do caso dele. Uma coisa útil também é, antes do atendimento, conversar com a enfermagem. Então, o atendimento do psiquiatra é muito pontual. A enfermagem está com o paciente o tempo todo. Então, ela frequentemente dá informações importantes. Se o paciente é cooperativo, se ele está deprimido, se ele está confuso, como é que ele se comporta fora da presença do médico, se ele demanda muita medicação excessivamente. É preciso saber também se o paciente sabe ou se ele concorda com a avaliação. Alguns anos atrás, eu trabalho também no Socorro. Eu comecei lá antes do Mater. E alguns anos atrás, eles chamaram para avaliar um paciente que ele estava armado, ele estava internado, estava armado no hospital e estava com uma conduta que era intimidativa para os médicos, e eles pediram avaliação psiquiátrica. Então, eu cheguei para avaliar ele, quando estava no posto de enfermagem, eu escutei ele gritando lá no quarto dele: se o psiquiatra vier aqui, eu vou matar ele. Então não fui avaliar esse paciente. Então, assim, esse é um caso extremo, mas é preciso saber se o paciente foi avisado que ia ser avaliado pelo psiquiatra e se ele concorda com essa avaliação. Então, quando eu vou avaliar o paciente, se eu vejo que ele está desconfortável, eu pergunto se ele foi avaliado, o que ele acha disso. Eu explico para ele que é frequente, né, ter avaliação psiquiátrica no nosso Hospital Geral, que isso não quer dizer que ele está louco, né, que isso né, é muito frequente sintomas ansiosos, depressivos no Hospital Geral, por isso que ele chama a gente. E se o paciente não concorda com a avaliação, ele tem esse direito, ele não é obrigado a ser avaliado. Então, é muito raro isso acontecer, né? O paciente, geralmente, ele gosta da atenção,
Em casos raros, com paciente com transtorno de personalidade grave, coisa assim, eu respeitei o pedido dele, mas ainda assim a nossa equipe pôde ajudar a equipe médica no cuidado com o paciente. A gente, né, olhando o prontuário, pelo que a gente viu do paciente, a gente pode orientar a equipe e ajudar eles no cuidado do paciente. Mas são eventos raros, o paciente não concordar. É preciso saber também, além dos aspectos, né, normais da consulta, né, da anamnese, do histórico psiquiátrico, né, dos sintomas psiquiátricos, o que representa para o paciente? Ele está doente e está internado. Né? É um paciente que gosta de ficar internado, gosta de hospital, que ele gosta do papel de doente, que ele pede muita medicação, ou um paciente que se sente muito ameaçado pelo papel de doente. Né? Tem pacientes muito difíceis no hospital geral que são pacientes narcisistas, que o narcisista, na verdade, ele tem uma baixa autoestima, né? Ele se acha muito inferior e ele faz uma formação reativa, ele começa a querer se colocar como superior aos outros. Então, ele internado, ele fica numa situação de vulnerabilidade e pode reagir a isso querendo, né, ficando hostil, tratando mal pessoas da equipe, principalmente pessoas, né, mais vulneráveis e sendo arrogante. Então, é preciso saber o que essa doença representa para ele. Às vezes ele está muito assustado, está com medo da doença, às vezes ele é hipocondríaco, às vezes ele não compreende direito o que está acontecendo com ele. O exame do estado mental ele é importante, né, na psiquiatria em geral e na psiquiatria de ligação também em especial. Por quê? É uma coisa que eu sempre reforço com os residentes, assim, o que ele está vendo, né, na consulta. Porque tudo que chega para a gente são narrativas, né? O que está no prontuário é a narrativa do colega, o que a família fala é a narrativa, o que o paciente fala é a narrativa. Agora, o exame do estado mental, ele é um exame fenomenológico, né? A gente está vendo um fato, a gente está vendo o que é. Então, é um dado bruto, que tem muito valor para a gente. Então, por exemplo, eles podem pedir avaliação porque o paciente está supostamente deprimido. Mas aí, quando você vai avaliar esse paciente, você vê que ele está com redução do nível de consciência, está com redução da atenção, que ele está com deterioro cognitivo, ele está com um problema de memória, ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo com ele, e não está com humor deprimido. Então, você vê que ele, na verdade, tem um quadro confusional, um delírio hipoativo, e não uma depressão. Então, esse exame do estado mental é uma coisa que diferencia o psiquiatra, muitas vezes, dos outros colegas. Muitas vezes o paciente está internado com acompanhante, não conhece bem a história dele. Então, às vezes, a gente tem que pegar o telefone, ligar para o familiar e colher mais dados sobre a história do paciente. Se há dúvidas ou se há conflitos, a gente deve ligar e conversar com o médico ou com a equipe assistente. Às vezes, a gente tem que ligar também e conversar com o psiquiatra assistente do paciente, por uma questão de educação, uma questão né, para ter mais informações, ou para chegar no combinado com ele, porque às vezes você vai tomar conduta ali, mas o psiquiatra vai continuar com o acompanhamento depois. Em relação se o psiquiatra deve prescrever ou não, isso vai depender do caso a caso, né? Geralmente, são pacientes que eu não vou acompanhar, muitas vezes eu só oriento, não prescrevo. São pacientes que estão muito mexidos, tem várias clínicas prescrevendo, normalmente eu só oriento, deixo para o médico assistente decidir. Agora, se é um paciente que eu vou acompanhar, são pacientes que eu vejo que tem uma conduta que é muito própria ali da psiquiatria, ou são pacientes que precisam de uma conduta mais rápida, muitas vezes eu prescrevo e nossa equipe acompanha. E a conduta deve ser, quanto mais clara, melhor. Então, o ideal é colocar a conduta, explicar por que você tomou essa conduta, por que você indicou esse remédio, por que você indicou essa mudança de remédio. Se o paciente tiver alguma intercorrência, se tiver insônia, se ficar agitado, o que você sugere que se faça com ele? Então, os colegas gostam muito que você seja o mais claro possível. Então, esse é um artigo interessante, que foi citado pelo Neuri Bottega no livro dele, um artigo de uns residentes de psiquiatria, de 1983, que eles colocaram algumas orientações para ter a consulta eficaz, e várias delas eu já comentei aqui, né? Algumas vale a pena ressaltar. Aqui no 4 ele fala para ser conciso e prático. Então, às vezes, tem anamneses muito longas, né? Às vezes a pessoa copia e cola muita coisa ali. E se é muito longo, o colega não vai ler, né? Então, o ideal é que seja uma anamnese mais curta, mas mais objetiva, com os dados importantes. Essa coisa de não cobiçar o paciente do próximo é interessante, então, eu comento com os colegas que o psiquiatra de ligação ele tem que administrar a vaidade dele, porque que o psiquiatra, né, quando trabalha no hospital geral, ele está acostumado a ser o dono do paciente no hospital psiquiátrico. No hospital geral, a gente não é o dono do paciente.
Ele não está internado para a gente. Então, pode ser até que o colega peça uma opinião para a gente fala e ele escolha por não seguir nossa opinião. É direito dele, não tem problema. Então, a gente tem que ter aquela velha humildade de tentar ajudar, né? De saber que a gente tem que o mais importante é não atrapalhar, que a gente não deve, né, passar por cima do colega. Se for para ensinar com um contato, para não ferir susceptibilidades, né, chamar para reunião, trocar ideias. É isso. Algumas situações especiais que dão problema no hospital geral. Dificuldades na comunicação. Então, há cerca de 2 anos, o meu pai é muito saudável. Há cerca de 2 anos ele teve um problema cardiológico e internou no Biocor. E a gente ficou muito preocupado, né? Eu, minha família, minha mãe. E ele internou, a gente ficou com uma expectativa de que ele ia ser atendido, que eles iam resolver o problema dele. Então, no dia seguinte, no feriado, muito cedo, eu fui para o hospital, fiquei lá com ele esperando o médico. E eu fiquei com ele no quarto e passou a manhã inteira e não aconteceu nada. Assim, não chegou ninguém, nenhum enfermeiro, nenhum médico, não pediu nenhum exame, nada. E a gente queria uma previsão de quem que ia ser o médico, de que horas que o médico ia passar, ninguém sabia informar. Então, quando o médico chegou, já era mais de meio-dia, eu, meu pai, minha mãe, a gente cercou o médico com muita ansiedade, né? Perguntando, né, o que ia acontecer, como é que ia ser o tratamento, o que eles iam fazer, E ele ficou meio assustado ao ver com a ansiedade da gente e talvez ele tenha ido no prontuário e tenha escrito, né? Nossa, paciente difícil, ansioso, família difícil, o filho é médico, ansioso, é difícil. Mas não é isso, é que eles deixaram a gente no vácuo, sem expectativa, sem saber o que fazer. Então, é muito importante ter uma previsão para a pessoa, o paciente vai acontecer tal coisa com esse paciente, se espera tal coisa, ele vai ser avaliado em tal horário. Então, se as pessoas ligam para a gente e falam assim, ó, o paciente precisa de avaliação, a família está aqui perguntando, fala, eu vou tal horário, eu vou... Né, é bom deixar essa previsibilidade. Então, uma ocasião, chegou uma reclamação para a gente no Mater Dei que o familiar tinha reclamado que o plantão da psiquiatria demorou para atender, que os outros plantões não eram assim. Quer dizer, um puro problema de comunicação, porque lá não tem plantão de psiquiatria, tem um serviço de atendimento de ter consulta. E nem precisa ter um plantão, não é um hospital psiquiátrico. Outra coisa também são dificuldades na relação com a equipe. Então, o colega, né, a gente, o colega em geral, ele não é educado para frustrar o paciente. Então, às vezes, tem pacientes que ele tem expectativas excessivas em relação à internação, ao tratamento. Então, precisa chegar uma hora que fala assim, olha, você vai ter alta e vai continuar o tratamento ambulatorial, mesmo com algum desconforto, com algum sintoma, ou então sua dor não vai melhorar totalmente com medicação, você precisa de outras coisas, como a Cláudia falou, precisa de, né, psicoterapia, fisioterapia, precisa de mudanças de hábito. Então, uma ocasião, teve um paciente no Mater Dei que ele fez uma cirurgia cardiológica e teve problema cardiológico, ele não queria ter alta. E o médico dele ficou muito angustiado, porque o paciente não queria ter alta, o paciente estava bem para ter alta, mas ele não queria ter alta porque ele tinha medo. E eu fui ver o paciente, um rapaz um pouco regredido, assim, inseguro, você vê que ele tinha inseguro de ir embora, ele infantilizado, assim, cheio de brinquedo no quarto dele. E o problema maior não era do paciente, era do médico. Eu tive que orientar para o médico e falar o seguinte, olha, esse paciente você vai ter que dar alta para ele mesmo sem ele concordar. Você vai chamar a família, explicar a situação e vai dar alta. Ele não vai ficar satisfeito, não tem jeito. Não tem jeito de você deixar esse paciente satisfeito. Então, e isso tem um pouco a ver com esse próximo item, que é o paciente VIP. Então, tem pacientes que são VIPs, né? São pacientes médicos ou parentes de médico, ou pacientes que têm casos importantes, ou pacientes famosos, né? Então, tem um filme que eu acho muito interessante sobre o trato do paciente VIP, que ele chama O Discurso do Rei, que é um filme que ganhou até o Oscar de melhor filme, que é sobre uma situação histórica e real, que o cara que assumiu o trono do rei da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, ele era gago. E ele tinha que fazer discurso, né? Era muito importante, porque a época estava começando a Segunda Guerra, né? Era importante que ele passasse essa imagem para o povo inglês de firmeza. E ele ficava muito gago na hora do discurso, era terrível. Ele procurou um fonoaudiólogo e fez uma relação muito bacana com esse fonoaudiólogo, foi terapeuta dele e acompanhou e tratou ele nesse processo. Então, a abordagem do fonoaudiólogo nesse filme é bem ilustrativa da abordagem que eu vejo que se tem a ter com o paciente VIP, que é o seguinte, a gente tem que ser flexível, tem que, né, assim, a gente tem que reconhecer a particularidade do paciente, né, a gente deve tratar de forma desigual os desiguais. Então, por exemplo, esse paciente, né, o rei, ele
Ele atendia em sigilo, ele não marcava ninguém antes e depois, ele ficava mais disponível para o paciente, que era muito importante, né? Ele, né, acompanhava o paciente, mas ele não era subserviente. Então, ele chegou para o rei e falou assim, olha, meu consultório, minhas regras. Tinha coisa que ele tinha que fazer do jeito dele, que o que ele achava que não podia ser dele, não cedia para o rei. Porque o paciente VIP, às vezes, ele fica maltratado, paradoxalmente, porque ele não tem limite. Porque o limite é parte do tratamento. Se você não pode pôr limite, você não consegue tratar um paciente direito. Então, você não pode ter nenhum paciente que você não possa perder. Então, você tem que sempre ter seu limite. Se o paciente falar assim, então assim, eu não vou tratar com você, você tem que falar assim, tudo bem, não tem problema, tem outros colegas bons aí, você pode tratar com eles. Uma pessoa que morreu assim foi o Michael Jackson, né? O médico dele não punha limite nele, não indicava enchendo do sono, ficava só sedando ele, aumentando a sedação, até que ele morreu de tanta sedação. Uma questão que aparece às vezes também no diagnóstico diferencial, então eventualmente chamam a gente para ver um paciente porque os exames vieram todos normais, então se assume que a causa é psiquiátrica. Olha, a psiquiatria não é diagnóstico de exclusão, né? Como diz o Poloni em Hamlet, né? Tem um método na loucura, né? Então, as doenças psiquiátricas, elas têm uma lógica, né? Tem uma psicopatologia, tem um raciocínio clínico, né? Por exemplo, ninguém tem um transtorno dissociativo do nada, né? Sem ter uma personalidade prévia que justifique isso, sem ter sem ter uma causa emocional para isso, né? Então, a gente teve um caso muito interessante que acompanhou no Mater Dei recentemente, uma mocinha que deu dúvida teve um surto, né, psicótico e desorganização do comportamento e a gente ficou em dúvida se era uma encefalite, um quadro orgânico ou um quadro psiquiátrico. E por coincidência, essa paciente tinha tido a primeira relação sexual pouco antes dos sintomas. E algumas colegas ficaram achando que a causa do transtorno dela foi esse. Mas não tinha relação de causa e efeito. Ela foi a primeira relação sexual, mas foi uma relação normal com o namorado, ela era nova, ela não tinha personalidade prévia que sugerisse um quadro dissociativo tão grave. Então, teve uma hora que eu tive que chegar e falar, isso não é transtorno dissociativo, não faz sentido, né? A história clínica não bate. E realmente, assim, acabaram aparecendo exames e a evolução clínica dela mostrou que realmente era uma encefalite. Então, às vezes, os exames estão normais, porque falta fazer mais exames, porque não deu tempo aí dos exames alterarem, né? Então, a gente não deve achar que é um problema psiquiátrico só porque os exames estão normais. É preciso tomar também cuidado com o rótulo de paciente psiquiátrico. Então, às vezes, o paciente ganha aquele rótulo de psiquiátrico e tudo que acontece com ele se acha que é psiquiátrico. E isso é um perigo, até porque os pacientes psiquiátricos, eles adoecem mais. O paciente psiquiátrico, ele se cuida menos, ele é mais obeso, ele tem mais doenças clínicas, ele usa mais álcool e drogas, ele tem mais hábitos perigosos, ele expressa menos as doenças clínicas dele. Então, ele é um paciente de risco de complicações por causa das medicações, né? Então, por exemplo, ele pode ter um paciente psiquiátrico crônico fica confuso, pode ser por causa de intoxicação por lítio, pode ser por causa da hiponatremia, que é frequentemente causada por vários remédios psiquiátricos, como antidepressivos e anticonvulsivantes. Então, o paciente que é psiquiátrico com sintomas, mesmo psiquiátricos, confusionais, pode ser um quadro confusional clínico, secundário a questões clínicas. Então, isso vem daquele risco de rotular os pacientes entre psiquiátricos e clínicos. Uma vez a gente estava de plantão no IPSENG, o Mohamed, colega nosso, chamaram ele para avaliar um paciente psiquiátrico agitado. O paciente foi encaminhado no ambulatório, até pela cirurgia, e a paciente usava uns remédios psiquiátricos, e ele chegou e o Mohamed viu que ela estava confusa, redução de nível de consciência, e foi chamar o clínico para avaliá-la, e nisso a acompanhante falou assim, a paciente acalmou. E ele foi ver, ela não tinha acalmado, ela tinha morrido. Ela estava morrendo, por isso que ela estava agitada. Estava com hipóxia, e a triagem mandou ele para a psiquiatria porque tinha esse rótulo de paciente psiquiátrico. Outra coisa interessante na situação no hospital geral é o paciente que faz uso prévio de medicações quando interna. Então, a gente vê duas situações aí, desde o extremo de internar, de suspender todas as medicações psiquiátricas, né? Por exemplo, o paciente usa um antidepressivo interno no CTI quando está, né, no momento de estresse, precisando do antidepressivo, e tira o antidepressivo, sujeitando ele até a ter sintomas, uma síndrome de descontinuação.
ou até outros extremos de manter a medicação psiquiátrica toda, quando a medicação que vai ter interações com as medicações clínicas e vão piorar o quadro clínico. Então, é preciso ter esse manejo do uso de medicações prévias, né? Então, por exemplo, a gente deve manter as medicações essenciais, né, em geral antidepressivo, antipsicótico, e as medicações que não são essenciais, a gente deve reexaminar. Por exemplo, o paciente usa uma dose grande de fenotiazinas, como, né, Ampliquitil, Neosine, pode ser um remédio que vai somar ao efeito sedativo de outros remédios na internação, como opioides, e são remédios que vão aumentar o risco de confusão mental pelo efeito anticolinérgico. Então, de repente, são remédios que têm que ser reduzidos, ou substituídos, ou retirados. Se o paciente usa lítio e ele se interna, ele pode ter descompensações clínicas, né, disfunções renais ou disfunções hidroeletrolíticas, ou usar medicações que aumentam os níveis de lítio e podem levar a intoxicação por lítio, que é grave. Então, a gente tem que monitorar o lítio, pode ter que reduzir o lítio desse paciente, ou até suspender, se for possível. Ou se ele usa dose alta de benzodiazepínico. Então, na internação, talvez a gente tenha que reduzir o benzodiazepínico, para ele não ficar muito sedado, para não, né, não aumentar o risco de confusão. Agora, provavelmente, se ele tem uso crônico de benzodiazepínico, provavelmente não vai ser hora de suspender o benzodiazepínico. Provavelmente a gente vai ter que deixar uma dose baixa, mesmo o paciente estando confuso, porque se você retira de uma vez, pode levar um desconforto no momento que ele está passando sob estresse e pode levar a sintomas de abstinência do benzodiazepínico. Então, é preciso olhar caso a caso para avaliar esse uso de medicações. O professor Humberto mandou uma mensagem aqui, falando que ele não vai poder participar. E ele falaria sobre as tentativas de suicídio. Então, eu vou falar um pouco dessa parte também, né, para tentar suprir essa... Né, não vou conseguir suprir a falta dele, mas uma tentativa. Então, na nossa amostra do Mater Dei, então a gente é acionado com muita frequência para avaliar pedidos de tentativa de suicídio, sobrevivente de suicídio. O psiquiatra que trabalha com psiquiatria de ligação frequentemente vira um especialista em suicídio, como o professor Neuri Botega. Por quê? Porque os sobreviventes de suicídio vão parar no hospital geral. Então, a oportunidade é uma oportunidade ótima para se trabalhar esse paciente, porque é uma situação de crise. Então, o paciente sobrevive à tentativa de suicídio, ele fica muito mexido, a família fica muito mexida. Então, o que eu falo com eles são oportunidades para trabalhar isso, para reavaliar o diagnóstico dele, reavaliar o tratamento, potenciar o tratamento, de repente reavaliar a postura dele em relação à doença, a postura da família em relação à doença. Então, desses pacientes que a gente avalia lá, a gente encaminha só cerca de 1/5 para a internação psiquiátrica. A grande maioria, a gente aproveita essa oportunidade rica para potencializar o tratamento dele. O que eu sempre reforço com os pacientes é que o suicídio é a solução definitiva para problemas passageiros. Que, na verdade, o suicídio é a grande fuga, né? Ele vê aquilo ali como uma solução para a angústia dele, né, como uma fuga. Ele não está vendo solução para aqueles problemas dele na hora, mas nada impede que daqui a 3 meses, né, uma semana, 1 mês, 1 ano, 6 meses, esse problema esteja resolvido. E se ele faz a tentativa de suicídio, ele pode morrer, né, que é uma tragédia para a família. Então, sempre reforço com eles, né, quem tem filhos, eu reforço muito que o pai se matar, ele passa a mensagem para os filhos de que a vida não tem jeito, aumenta o risco dos filhos tentarem suicídio no futuro, e sendo que é um problema que poderia ter solução depois, ele pode ficar com sequelas, né? Então, muitas vezes a pessoa tenta suicídio e eu tento criar para os pacientes uma imagem bem vívida, né? Às vezes ele toma remédio e, né, tem uma parada cardíaca, tem uma apóxia e fica sequelado, né, na cama e pode ser muito pior do que morrer. Teve uma situação recente, interessante no Mater Dei, que teve um paciente que estava numa situação muito ruim, estava deprimido, né, tinha perdido o emprego, ele pulou da janela, pulou do 4º andar. E ele ficou no CTI um tempo, lutando pela vida, e depois foi para o apartamento e ficou com várias fraturas, né, ficou politraumatizado. E o humor dele melhorou. Curiosamente, eu fui ver ele no apartamento, e ele estava bem melhor. Depois de 1 mês lutando pela vida no CTI, ele estava muito grato de não ter tido nenhuma lesão do sistema nervoso central, nenhuma sequela definitiva. Então, para vocês verem, para uma mudança de perspectiva, o humor dele melhorou. Depois daquilo, mesmo ele estando numa situação pior do que antes, mesmo ele estando todo politraumatizado, com, né, com uma reparação que ia ser difícil e custosa,
mas a mudança de perspectiva dele, mudança de atitude, fez o humor dele melhorar. Então, esse é o problema da tentativa de suicídio. A pessoa pode ficar com a sequela ali que não melhora mais. E uma coisa que eu sempre reforço com os adolescentes, que eles não compreendem muito bem, que a tentativa de suicídio, diferente do suicídio, a tentativa de suicídio muitas vezes é heteroagressiva. É autoagressiva, mas é heteroagressiva também, para agredir alguém. Os adolescentes, eles muitas vezes se agridem ou tentam suicídio para agredir os pais, mostrar, ou um terceiro, mostrar, olha o que eu faço comigo se você não fizer o que eu estou querendo, né? Se você não continuar me tratando assim. Então, eu sempre reforço para eles que esse é um caminho que leva a vida deles a piorar, porque leva a perda de autonomia. Eu falo com eles, olha, a pessoa que tenta suicídio é uma pessoa que não pode sair sozinha, não pode ficar em casa sozinha, não pode viajar sozinha, não pode ir para casa dos amigos sozinho. Sua vida piora. E tem um risco de internação contra a vontade. E, claro, esse paciente é sempre liberado com orientações da família e a oportunidade para orientar a família para reduzir o criticismo, né? E aumentar o apoio ao paciente, porque uma tentativa de suicídio, mesmo heteroagressiva, sempre é um pedido de ajuda, né? É interessante que a tentativa de suicídio é muito diferente o perfil de pacientes, é muito perfil dos pacientes que suicidam. Mas, por outro lado, o maior indicador de suicídio é a tentativa de suicídio prévio. Então, a gente tem que sempre abordar com seriedade a tentativa de suicídio, porque a pessoa de maior risco para o suicídio é essa pessoa que já tentou suicídio. E os pacientes que a gente encaminha para internação psiquiátrica são os que não têm suporte familiar ou que têm muitos conflitos familiares, que abusam dependentes de álcool, que planejaram o suicídio, que não se arrependem, que estão frustrados por não ter morrido, que não se responsabilizam, né, que fizeram tentativas graves, que estão psicóticos, que não têm juízo crítico em relação a essa tentativa, né? Às vezes tem algumas situações interessantes também, que é o paciente que ele faz a tentativa de suicídio e ele fala que não está arrependido, que ele quer tentar de novo, mas ele não entende ainda muito bem a gravidade do que está acontecendo. Então, é preciso entender que isso obriga você a encaminhar ele para uma internação psiquiátrica, né? Então, às vezes, você tem que clarear isso para ele, esperar um pouquinho, voltar no dia seguinte e para ele mudar de atitude, né? Porque, às vezes, a pessoa não entende que está sujeito a uma internação involuntária, assim, se tiver essa atitude de ficar ameaçando suicídio. Às vezes, ela está fazendo isso por questões, né, para pressionar alguém, por questões psicodinâmicas. A gente tem que ficar atento ao suicídio no hospital geral, que pode acontecer com pacientes com doenças crônicas, incapacitantes, né? Pacientes agitados, deprimidos, com histórias prévias de tentativa de suicídio são de risco. Pode ser por salto em altura, por abuso de medicações, por enforcamento. E, às vezes, pode acontecer de forma impulsiva, por algum problema com um membro da equipe, por um membro até familiar, por situações de desamparo e raiva. Tem um paciente que me atendeu uma vez que ele ameaçou suicídio, que ele se sentiu abandonado pelo médico dele, que o médico não estava vindo ver ele direito, ele achou, e ele ficou agitado, teve uma crise dissociativa, ameaçou pular da janela. Então, esses pacientes de risco são precisos ficar com vigilância 24 horas, ficar no quarto com grade com janelas e ficar sem as medicações. Então, lá no ATD, as medicações do paciente sempre ficam trancadas. Uma coisa importante também, eles chamam a gente frequentemente para ver quadros depressivos, ansiosos ou de adaptação, a gente tem que descartar causas orgânicas, né? Como tumores, doenças cerebrovasculares, né? Dependência de álcool e drogas, né? Hipotireoidismo. Os sintomas emocionais no hospital geral muitas vezes melhoram à medida que o quadro clínico melhora. E uma coisa que ajuda no diagnóstico é a gente dar menos ênfase para os sintomas físicos, né? Que podem ter a ver com as doenças clínicas, como sintomas de apetite, sono, ânimo, e mais para os sintomas emocionais, como tristeza, angústia, falta de esperança, ideias de morte, falta de expectativa. Em relação às dependências químicas, muitas vezes o paciente omite. Então, teve um paciente que eu atendi no Socorro uma vez, um rapaz que internou para tirar o apêndice, e ele ficou agitado, confuso, teve uma convulsão. Depois ele veio me contar no consultório que ele tomava uma caixa de Dormonide por dia. Então, às vezes, eles não contam essas coisas. A gente tem que investigar, tá atento a isso e repor, né? Às vezes o paciente fica incomodado porque ele é dependente de nicotina, então você tem que fazer reposição de nicotina, ou o ansiolítico dele foi suspenso, ele tem uma dependência leve de álcool.
É muito frequente também chamar a gente para ver casos de dor crônica, que muitas vezes tem abuso de opioides, e que a gente, nesse caso, tem que tratar as comorbidades, né? Tratar os sintomas depressivos, ansiosos, e muitas vezes manejar as expectativas, né? Muitas vezes o problema não é a dor, mas é a interpretação que o paciente dá para a dor, né? Então, e muitas vezes não é realista o paciente pensar que ele vai ficar sem dor, que ele vai ter que aprender a conviver com alguma dor. Então, e às vezes os colegas têm dificuldade com isso, de falar com o paciente isso, olha, a medicação vai te ajudar até aqui. Além daqui vai ser outras coisas, vai ser terapia, vai ser, né, mudança de estilo de vida, hábitos, né, mindfulness. Então, e alguns antidepressivos ajudam na dor crônica, né, como a Cláudia já falou. O delirium já foi bem falado pela Cristiane ontem, não vou persistir nele. Em relação aos transtornos de personalidade, já foi bem falado também pela Flávia ontem, mas tem um aspecto outro que eu queria ressaltar, que já tem mais de 20 anos que eu trabalho no Hospital Geral. E eu vi que os pacientes mais difíceis do Hospital Geral não são os pacientes psiquiátricos raiz, né? Aquele paciente esquizofrênico, bipolar. Esses normalmente a gente sabe lidar, muitas vezes estão bem compensados, e muitas vezes o pior é o paciente difícil. É o paciente difícil passando por um momento difícil, que é o transtorno de personalidade frequentemente. Que é o quê? Que é aquele vizinho difícil, aquele vizinho que você tem que dá problema no condomínio, que dá problema na reunião de condomínio, que briga com o porteiro, que um dia ele interna e dá problema no hospital também. E que às vezes tem raiva de psiquiatra, nunca fui um psiquiatra na vida. Então, um paciente que você tem que fazer um diagnóstico diferencial e ajudar ele a lidar com essa situação. Fazer a situação, né, você não vai ter a pretensão de tratar esse transtorno de personalidade na internação, mas você vai ajudar essa internação dele a ser o menos sofrida possível, para ele e para a equipe. Então, ao mesmo tempo, você vai compreender e vai validar o que ele está sentindo, vai validar a dificuldade dele, você vai ter que colocar limites também para os comportamentos dele. Então, eu lembro que teve um médico uma vez que internou numa TD com um comportamento um narcisista, com um comportamento super arrogante, assediando vários colegas, profissionais de saúde, e o manejo com ele foi esse. Eles chamaram a psiquiatria, a gente fez diagnóstico diferencial, porque parecia um quadro até de demência frontotemporal, de tão inadequado que era o comportamento dele, mas acabei vendo que era narcisismo, que ele estava se sentindo machucado, o narcisismo dele, e estava sendo, né, assediando os outros com abordagem, né, desrespeitosa, agressiva, para mostrar poder. Então, validei ele, disse que para o médico era difícil ficar doente, e ele reconheceu, ele mostrou a tristeza dele, que era assim mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele entendeu que ele ia ter limite no hospital para os comportamentos dele. E, como eu já disse, esses casos difíceis tem que ter reuniões com a equipe, tem que ser atendimento, pacientes para serem atendidos em conjunto. Tomar cuidado para não julgar o paciente, o médico não é juiz. Cuidado com a vilanização, o paciente, quanto mais inadequado, errado ele está nas condutas dele, mais ele vai querer transferir essa culpa dele para outra pessoa, vai querer se transformar em vilão. Então, tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha, não deixar a violência escalar, né? E o paciente, muitas vezes, vai ter que ficar medicado também, né? Com benzodiazepínico, às vezes com antipsicótico ativo, com antidepressivo, se for o caso. Um caso muito difícil também, no Hospital Geral, o transtorno factício. São os casos mais difíceis em psiquiatria, o transtorno factício, o transtorno de anorexia. O transtorno factício é aquele paciente que ele produz de forma intencional sintomas ou incapacidades físicas ou psicológicas. Então, ou ele fala que ele tem uma coisa que ele não tem, ou ele ingere uma medicação, né, hormônio tiroidiano, qualquer outra coisa para simular uma doença, ou ele se machuca para simular uma doença. Ele não tem nenhuma motivação externa, como ganho financeiro ou fuga de um perigo. Então, a motivação é psicológica, geralmente se ficar no papel de doente. E mais comum no Hospital Geral são sintomas físicos aumentados por razões psicológicas. O paciente que tem uma doença física, mas ele aumenta isso por razões psicológicas, como é o caso daquele paciente que eu falei que tinha um problema cardíaco, mas queria ficar internado mais tempo por razões psicológicas. Então, esses são pacientes que causam muito estresse, né? Teve uma vez que me chamaram para falar no congresso de psiquiatria, lá no interior, em Monlevade, e me chamaram para falar sobre Munchausen, né? Que é, como se chama popularmente, o transtorno factício.
E eu pensei, que interessante, né? Eu sou o único psiquiatra que chamaram para falar lá. Em vez de me chamarem para falar de depressão, ansiedade ou dependência química, me chamaram para falar de transtorno factício. Algum paciente deve ter causado muito transtorno lá. Eu fui lá e falei, e depois realmente um colega cirurgião veio conversar comigo e falou assim, olha, você tem que divulgar que existe esse problema, divulgar para as pessoas, porque veio um paciente que me causou muito mal aqui, ele era um cirurgião antigo, muito ético, ele quase que largou a profissão por causa dessa paciente. Que a paciente foi fazer uma cirurgia com ele de retirada do útero, e ela meio que forçou a barra fazer a cirurgia, e ele deu um papel antes para ela assinar, falando das complicações, e ela foi tendo depois todas as complicações. Só que eram todas complicações que ela simulava, não era nenhuma complicação real. Até que um dia ela procurou ele no consultório, depois de vários episódios, de várias situações, e ele já tinha sacado que ela estava simulando. Ela foi no consultório dele, falou que tinham feito ultrassom e tinham descoberto uma fístula, né, na cirurgia dele, uma fístula anal, e que ia para Belo Horizonte para operar, não sei o quê. E ele fez um exame nela, ele viu que ela tinha colocado uma gase com fezes no fundo do útero dela. Então, ele tirou essa gase, mostrou para a secretária dele, chamou a família dela, mostrou. Então, essa paciente causou tanto estresse para esse colega que ele quase largou a profissão. Um colega muito ético. Então, o transtorno factício a gente deve diagnosticar, né? Não deve fazer só um diagnóstico de exclusão. Como que a gente diagnostica? É um paciente com sintomas que o mais frequente em mulheres, muitas vezes da área de saúde, muitas vezes elas vão no serviço de urgência em horários que tem médicos menos experientes, né, no fim de semana, que tem médicos menos experientes. Elas têm sintomas que não batem com a fisiopatologia esperada. Elas são pacientes complicadas, têm um histórico de um monte de doenças complicadas que não tem comprovação clínica. Elas têm histórico de alergia, vários remédios, tudo sem complicação. Quando elas preveem a evolução delas, quando você prevê a alta, elas pioram antes da alta. Quando você trata uma coisa, elas pioram de outra coisa, às vezes não relacionadas, que não tem sentido fisiopatológico. Então, nesse caso, a gente deve desconfiar, deve investigar, revisar a história, pesquisar outros serviços que ela ficou, chamar a família. Muitas vezes a família já sabe que esse paciente força situações, evita o hospital, então a gente chama a família para ter mais informações. E é importante o diagnóstico, porque esse é um paciente que muitas vezes adoece pelo tratamento, adoece por tratamento em excesso, por exames em excesso. Então, você fazer o diagnóstico reduz a morbidade. E quando você faz o diagnóstico, você não deve confrontar esse paciente, você deve falar que esse paciente está buscando cuidado. Então, você deve falar para ele que ele vai continuar sendo cuidado, só que ele vai ser cuidado da parte psiquiátrica, não para as doenças clínicas que ele não tem. E é preciso trabalhar também a contra-transferência da equipe, porque muitas vezes a equipe fica com muita raiva desse paciente. Uma situação diferente é o transtorno factício imposto, que é quando a pessoa impõe a doença a outra pessoa. O mais frequente é a mãe impondo ao filho, e a taxa de mortalidade, de morbidade das crianças é grande, e mortalidade é grande também. Então, frequente, quando isso acontece, a gente tem que chamar o conselho tutelar para tomar uma atitude, que muitas vezes a criança tem que ser removida do cuidado da mãe. E tem até casos que saem na imprensa, às vezes, em asilos, né, de muitos idosos que morrem por ação de um técnico de enfermagem, que pode transtorno factício imposto. Outro diagnóstico que aparece no Hospital Geral, também a ação psiquiátrica é importante, é para o diagnóstico diferencial mais precoce, transtornos de somatização, dissociativos, hipocondria, simulação, diagnóstico diferencial entre quadros clínicos e psiquiátricos, pacientes psiquiátricos que têm comorbidades clínicas e precisam do nosso acompanhamento, efeitos colaterais psicotrópicos, paciente catatônico, com várias comorbidades clínicas, muitas vezes é bem tratado no hospital clínico com suporte psiquiátrico, transtornos alimentares, como anorexia, que eu falei na outra mesa. Então, quais são as vantagens para o Hospital Geral de ter um serviço de psiquiatria de ligação? Por que deve ter um serviço de psiquiatria de ligação no Hospital Geral? Porque os pacientes passam a ter um tratamento mais adequado, um tratamento melhor,
eu vejo muitos pacientes internados no hospital clínico que às vezes não tem tratamento, são os melhores, por desinformação dos colegas. Então, a gente, tendo serviço de psiquiatria, tendo reuniões periódicas, a gente vai melhorando o cuidado do paciente clínico, a gente também vai dando cuidado clínico melhor para os nossos pacientes. No fundo, não existe pacientes clínicos e psiquiátricos, só existem pacientes. É um lugar ótimo para tratar os pacientes sobreviventes de suicídio, que o paciente ele vai parar no hospital geral, então é uma ótima oportunidade para manejar o tratamento desse paciente. A equipe fica mais segura de ter uma equipe especializada de psiquiatria manejando esses aspectos. Os diagnósticos são mais precoces, né, de episódio dissociativo, intoxicação por medicações, transtorno factício. Isso reduz a duração das internações, reduz o custo das internações, pode reduzir os exames. A gente ajuda no diagnóstico diferencial, a gente ajuda nos casos difíceis, o paciente, o psiquiatra aqui ele vai fazer o diagnóstico não só do paciente, mas da situação, né, do que o paciente está provocando na equipe. O psiquiatra vai promover as reuniões multidisciplinares, as reuniões em grupo, para a equipe discutir e tratar o paciente em conjunto. O auxílio ao corpo clínico, né, a gente sabe que é estressante o trabalho, né, em saúde, então muitas vezes o pessoal da enfermagem, o pessoal às vezes do corpo clínico precisa de uma ajuda psiquiátrica, já tem um corpo clínico de referência, um corpo psiquiátrico de referência ajuda. O tratamento dos transtornos alimentares, como anorexia, fica muito mais bem tratado no hospital clínico do que no hospital psiquiátrico, devido às comorbidades. Dependências químicas também são bem abordadas um paciente que interna por uma causa clínica e tem uma abstinência, ele já fica bem cuidado ali da parte psiquiátrica. A psicoeducação, que são as reuniões periódicas para a equipe clínica aprender melhor sobre os tratamentos psiquiátricos, a gente aprender melhor nos casos clínicos. As orientações que a gente pode dar para a equipe clínica, mesmo não atendendo, né? Por exemplo, numa ATD a gente não atende no pronto-socorro, mas a gente faz protocolos para a equipe, a gente está sempre disponível para uma orientação por telefone, se possível. E a segurança no hospital, né? A gente tem um olhar que, às vezes, o colega clínico não tem, por exemplo. O psiquiatra está sempre com medo do suicídio, né? A gente perde o paciente por suicídio, geralmente, então a gente está sempre preocupado com isso. Então, lá no Mater Dei, por exemplo, Santo Agostinho, tinha um vão central no meio do hospital. Então, eu insisti com a diretoria e falei, vários pacientes ameaçam pular ali, e não é questão de ser, é questão de quando. Um dia algum paciente vai pular ali. E vai ser um problema, vai ser Aí até tanto falei que eles colocaram uma rede de proteção. Então, o psiquiatra tem esse papel também de cuidar da segurança do hospital. E tem a questão também da acreditação hospitalar. A acreditação hospitalar é um certificado, como um carimbo, um selo do hospital que ele segue padrões rígidos de qualidade e segurança. Então, a JCI, que é Joint Commission International, é uma das instituições de acreditação com mais credibilidade. Então, para o paciente, isso dá muita segurança, um selo que esse hospital tem uma gestão de segurança boa. O Mater Dei Contorno foi o primeiro hospital de Minas a conquistar o JCI, e o manual de 2020 do JCI enfatiza a necessidade do cuidado adequado para o portador de transtorno psiquiátrico internado no hospital geral, incluindo sobrevivente tentativa de suicídio. Então, Belo Horizonte é muito rica nessa tradição de psiquiatria no hospital geral. Então, tem o serviço do Hospital das Clínicas, são um serviço antigo de psiquiatria de ligação, né? Um serviço vinculado à faculdade, à universidade, com os nossos colegas, o Paulo Henrique, o Paulo Brasil. O IPSENG tem enfermaria psiquiátrica dentro do Hospital Geral, que é uma coisa muito moderna, né? Já há cerca de 30 anos, que alguns anos a gente teve uma situação no IPSENG, um paciente esquizofrênico grave, internou no hospital, internou na psiquiatria, confuso. Aí ele teve uma redução de nível de consciência, entrou em coma, porque estava em síndrome neurolética maligna, foi para o CTI, saiu da síndrome neurolética maligna, ficou grave em catatonia, voltou para a enfermaria da psiquiatria, fez eletroconvulsoterapia, recuperou. Então, foi um tratamento altamente sofisticado, tudo dentro do mesmo hospital, porque ele tinha questões clínicas e psiquiátricas. Então, se não fosse no IPSEG, se fosse na rede particular, ele ia ter que ser internado no hospital psiquiátrico, ser transferido para o hospital clínico, depois voltar para o hospital psiquiátrico. Quer dizer, nesse meio termo, o tratamento ia atrasar, podia não ficar bom, o paciente podia vir a óbito, que era um paciente grave. Então, é uma coisa extremamente moderna, o IPSEG, um serviço de psiquiatria dentro do hospital geral. E tem crescido muito aqui em Belo Horizonte
serviço de psiquiatria de ligação em outros serviços, né? Recentemente, né, a Thaisa criou lá com vários colegas, criou no Felício Roxo um serviço de psiquiatria de ligação. Nós temos também no Socorro, um serviço antigo, né? Temos no Hospital Belo Horizonte, temos no Biocor, e nós temos essa vantagem em Belo Horizonte que todos os colegas de vários serviços se comunicam, trocam experiências, trabalham juntos. Então, eu convido a todos que estão assistindo a continuar nessa caminhada aí de montar serviço de psiquiatria de ligação dos hospitais gerais, que tem espaço para o psiquiatra no Hospital Geral, e Belo Horizonte tem tudo para crescer nesse sentido e virar um grande polo de psiquiatria de ligação. Então, é isso, gente. Eu agradeço a atenção. A gente pode agora para a discussão. Obrigada a todos pela palestra, foi muito instigante, muito interessante. A primeira coisa que eu gostaria de convidar as pessoas que assistiram a palestra, para se tiverem alguma pergunta, alguma colocação, para irem colocando no chat, que eu vou direcionando para o doutor Rodrigo ou para a doutora Cláudia. Foi extremamente didática a palestra. Eu vou começar primeiro pelo doutor Rodrigo, que falou por último, depois eu vou para a doutora Cláudia. Extremamente didática a sua palestra, o doutor Rodrigo, muito boa. Abordou vários pontos da psiquiatria de ligação, que é um trabalho delicado, costurado manualmente, né? E muito importante em tudo que está acontecendo, assim. Então, é muito importante, assim, seu papel nessa construção como psiquiatra de ligação dentro de uma TD, essa sua sapiência, esse seu cuidado e trazer um pouco dessa sua abordagem do dia a dia, desses casos clínicos, foi muito interessante. Então, adorei sua palestra e excelente a palestra da doutora Cláudia. Eu estudo muito a questão de doenças reumatológicas, principalmente porque tem uma inter-relação muito particular e delicada com o transtorno bipolar, né? A gente sabe que pacientes com transtorno bipolar têm um risco de pelo menos 6 vezes mais ter lúpus do que a população em geral. E aí eu queria tentar entender, e aí eu vou fazer uma pergunta para a doutora Cláudia um pouco, assim, que me ficou interrogada. Nas suas primeiras falas, você falou que as doenças psiquiátricas, elas geralmente acontecem nos primeiros anos, né? Assim, nos primeiros anos da doença reumatológica. Nos primeiros 3 anos. E aí me ficou a seguinte pergunta: tem alguma relação, é só um dado epidemiológico, clínico, ou tem alguma relação também com, eventualmente, o uso de corticoide? Está sem áudio, doutora Cláudia. Muito obrigada, Isabela, pela pergunta. Em relação a início de doença, eu quis falar no lúpus. Eu estava falando sobre o lúpus eritematoso sistêmico. No lúpus, as manifestações neuropsiquiátricas, não particularmente as manifestações dos sintomas, sinais psiquiátricos. As manifestações neuropsiquiátricas têm uma tendência a ser ou abrir a doença nos pacientes jovens, mulheres, ou acontecer nos primeiros anos de doença. Então, isso é estudo de prevalência, de incidência mesmo, e na prática clínica, a medicina baseada em evidências é o que a gente vê. Não impede de acontecer no decorrer do lúpus. O lúpus, ele é caracterizado por flash de atividade e remissão de sintomas durante todo, e é uma doença que não tem cura. Nos primeiros 5 anos de doença, nós vamos ter o quadro mais grave do lúpus, onde a gente vai ter as manifestações dos órgãos nobres de maneira mais importante e incidente. Depois, torna-se menos comum você ter uma manifestação de uma nefrite, uma manifestação neurológica. Mas, o que acontece depois desses 5 anos? O déficit cognitivo. O déficit cognitivo é o que eu mais evidencio
nos ambulatórios de acompanhamento dos pacientes com lúpus no decorrer da doença, muitas vezes não relacionada à medicação, é relacionada ao contexto de doença crônica, em particular lúpus eritematoso sistêmico. Não acho que é por droga. Acho que o corticoide, sim, tem cada vez mais um papel de vilão, apesar da gente precisar para tratamento das induções assim, no início do tratamento de cada manifestação clínica do lúpus. Mas a gente vê cada vez, a gente diminui mais a dose, usa menor tempo do corticoide por conta dos danos. E não só danos sistêmicos, agora também danos psiquiátricos, né, que a gente viu e está bem caracterizado. Obrigada. Bom, ninguém fez pergunta, eu vou continuar fazendo pergunta, então. É uma pergunta para os dois. É uma crítica que eu tenho hoje em dia para uma nova população, a população dos jovens psiquiatras que tem formado, que é uma crítica pessoal que muitos têm feito entre a confusão entre o que são sintomas depressivos e o que é um quadro psiquiátrico completo. Isso porque existem abordagens diferentes para sintomas depressivos e quadros psiquiátricos completos. E isso, por parte ou em parte, vem a partir de uma necessidade dos jovens e por vezes, no meu ponto de vista, até certo ponto equivocada, de pegar escalas dos quais eles não são treinados na internet, simplesmente googar uma escala, imprimir a escala e preencher a escalinha e, a partir da escala, dar um diagnóstico psiquiátrico mágico para essa pessoa, sem necessariamente realmente fazer uma entrevista psiquiátrica adequada, o entendimento desse paciente, porque, bom, o que eu vejo é que a pessoa pode ter sintomas depressivos, pode ter sintomas ansiosos, o tratamento não é que não mereça tratamento, ela tem que ser escutada, ela tem que ser atendida, mas eventualmente prescrições médicas, farmacoterápicas, elas são diferentes, tem que ser diferentes momentos. Muito bem, como a Cláudia colocou, mudanças e estratégias de estilo de vida são essenciais e importantes nesses sintomas. Agora, um quadro psiquiátrico, por exemplo, um transtorno depressivo maior de critério moderado, já cabe, já tem uma intervenção que, além das mudanças e das estratégias de estilo de vida, além da psicoterapia de apoio, sim, caberia uma prescrição aí de um fármaco terápico. E aí eu queria saber, dentro da prática de vocês, da Cláudia, da doutora Cláudia como reumatologista, e do doutor Rodrigo, como vocês têm visto isso? Porque eu tenho visto isso demais na minha prática clínica, principalmente com os jovens residentes. Eu queria escutar um pouco isso de vocês, assim, por favor. Posso falar primeiro, aí você depois fala, Rodrigo? Claro. Eu acho que essa observação ela está em várias especialidades. Nós estamos lidando com uma geração, ainda que eu não entendo muito bem, mas uma geração nova de alunos, residentes, médicos, inclusive que já gerou dentro da reumatologia, eu acho que todos aqui, né, somos orientadores de médicos especializandos, né? Então, isso já gerou dentro da reumatologia mudanças de conduta da forma como você apresenta o ensino. Eles são médicos novos, onde aquela forma como a gente aprendeu não atinge da mesma maneira esses novos médicos. Então, tem vários estudiosos falando a respeito dessa nova geração e cabe a nós aprendermos, lermos a respeito. Eu não sou expert nisso, estou aprendendo nesse momento pelas dificuldades de como você aplicar o ensino dentro da sua área para os novos médicos, né? Que são os nossos futuros médicos, né? A gente tem que ter formação assim da melhor possível. A gente quer que o nosso médico reumatologista que vai formar seja o melhor reumatologista. Então, eu vejo essa dificuldade, sim. Eu acho que é uma dificuldade da geração atual, tá?
Isabela, primeiro eu queria te agradecer pelas palavras gentis e dizer que né, como eu disse antes, a Isabela foi a primeira pessoa que eu convidei para trabalhar comigo no Mater Dei, foi a primeira Vingadora, né? E eu tenho prazer de acompanhar a carreira dela, né, desde o início e é um privilégio, assim, ter você com a gente, né, participando, coordenando essa mesa, discutindo. Né, a Isabela é uma das maiores pesquisadoras de Minas, né, e uma das mais éticas, talvez a mais ética que eu conheço. Então, é um privilégio, assim, um prazer contar com sua parceria, com sua amizade, e ter você trabalhando com a gente. E o seu comentário, assim, é altamente pertinente. Existe uma dissonância entre os estudos clínicos, né, e a prática. Eu sempre digo para os residentes que a gente tem que conhecer a literatura, a gente não pode desconhecer, mas que a gente tem que olhar ela com olhos críticos, porque na prática existe uma coisa que chama contexto. Então, a medicina é ciência, mas a aplicação da medicina é arte. Então, se eu pegar um paciente e ele falar que ele tem tristeza, que ele tem ansiedade, que ele tem... Isso não quer dizer muita coisa se eu não souber primeiro quem que é essa pessoa. Né? Então, às vezes, o residente vem me passar um caso e ele não fala os dados pessoais, não fala. Então, fala, peraí, quem que é essa pessoa? Qual que é o estado civil? Ele trabalha em quê? Ele tem filhos? Ele mora onde? Quer dizer, para dar um diagnóstico, para entender o que a pessoa tem, você tem que saber primeiro quem que essa pessoa é. E tem que saber o que está acontecendo na vida dela. Então, sem esse contexto, a gente não consegue dar um diagnóstico adequado, né? É aquela coisa do Jaspers do compreender e explicar, né? Esse sintoma que a pessoa tem é compreensível à luz né, da vida dela, do jeito que ela vê a vida, ou não. Se não for compreensível, tem que dar uma explicação médica. Então, por exemplo, eu atendi uma moça uma vez que achava que se ela tomasse banho e molhasse o cabelo, ela ia morrer. Bom, em princípio, a paciente está surtada, né? Como é que acha uma loucura dessa? Mas ela tinha lá uma crença lá né, de quando morava na roça, de que quando tivesse menstruado, de que se molhasse o cabelo menstruado, é que morria. Era a crença dela lá. Então, não era psicótica, ela era, né, só tinha essas crenças aí. Então, você tem que, não tem jeito, o atendimento psiquiátrico bem feito tem que gastar tempo, tem que conversar, né? E uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei na psiquiatria, é que eu via que tinha essa dicotomia entre psiquiatria biológica e psiquiatria não biológica. Então, tinha os psiquiatras que gostavam muito de medicar, que eram os biológicos, e tinham os não biológicos que focavam muito a terapia, que era muito bom no relacionamento com o paciente, mas que medicavam mal. Eu achava uma ignorância, porque né, uma dicotomia que empobrece, porque o paciente é uma mistura disso tudo. Assim. Claro que tudo que acontece com a gente tem uma alteração na química cerebral, mas não quer dizer que a gente vai ter que medicar esse paciente por causa disso. Né? Alterações de estilo de vida ou psicoterapêuticas também mudam a química cerebral. Então, lá no IPSENG, assim, já há alguns anos, a gente tem no segundo ano o curso de terapia cognitivo-comportamental e no terceiro ano a gente tem o ambulatório de terapia cognitivo-comportamental. E eu fico muito feliz assim, de ver os residentes entendendo que a gente não tem que ser um doutor pílulas, né? Um doutor feel good, que o paciente vai chegar e a gente vai ter que resolver todos os problemas dele com medicação. Né? A medicação é a ferramenta, a gente vai chegar e vai ver se a ferramenta é mais adequada para ele, a psicofarmacologia, e falar para ele se aquilo é mais adequado ou não, ou se ele vai ter que buscar outras ferramentas, né? Seja psicoterapia, seja mudança de estilo de vida. Então, acho que parte do nosso trabalho, às vezes, é chegar para o paciente e falar assim, olha, você está tomando remédio demais. Esse remédio está te fazendo mais mal do que bem. Você tem que tomar menos remédio e focar em outras coisas. Não é resolver tudo com medicação. Grande parte dos meus atendimentos hoje, eu tenho mais reduzido, tirado o remédio que acrescentado. Outro dia eu fiquei muito contente, porque eu atendi 2 pacientes no consultório e para nenhum dos 2 eu prescrevi nada. Assim. Um era um luto normal, era um luto não complicado, e a outra queria fazer terapia, né, e era contra a medicação, e era um caso leve, moderado, e podia tratar só com terapia sem medicação. Eu até comentei com eles, eu não sou contra a medicação de forma alguma. Como tudo mais medicina, né, como a colega nossa falou outro dia, né, na TV, assim, não existe ciência boa ou ruim, não existe, na ciência existem coisas bem indicadas e mal indicadas, né? Então é isso, a medicação ela é bem indicada ou mal indicada, não é boa ou ruim, como eletroconvulsoterapia, como internação psiquiátrica. Então é uma ferramenta que você pode usar ou não, e pode usar bem ou não. Rodrigo, obrigada. Pode, claro. Posso falar?
Eu quero aproveitar, porque está tanto assim, que bom, né? Isabela aqui com a gente. Eu quero colocar que a Isabela foi também uma das primeiras psiquiatras lá no serviço da Rede Mater Dei de Saúde, né? Junto com o Rodrigo, que abriu essa questão. Na época, a gente não tinha nem ainda serviço de reumatologia no Mater Dei. E foi depois que foi montando. E que, como você mostrou, Rodrigo, você está de parabéns. Eu acho que é uma conquista enorme a psiquiatria e o grupo que você formou na Rede Mater Dei. Eu acho que todos os especialistas têm só mesmo que agradecer, porque acaba que a gente fica numa dependência da psiquiatria como interconsultores. É quase uma exigência para quem trabalha com pacientes com doenças crônicas. E sua percepção é mais ou menos uma percepção que a reumatologia tem, de quando a gente precisa do auxílio do psiquiatra dentro do hospital para tratamento de problemas de uso de medicamentos abusivos, tratamento de dor crônica em paciente multidrogas, tratamento de distúrbios factícios. Então, são coisas que a psiquiatria elegantemente consegue abordar e nos dar a mão para colocar esse paciente no rumo do tratamento. Muitas vezes, pacientes também que a gente não consegue sugere, mas o paciente não adere a um tratamento psiquiátrico, numa hospitalização, vai lá Isabela, conquista o paciente, esse paciente segue e resolve a questão psiquiátrica ou o sintoma psiquiátrico, seja lá que ele tenha. Vocês estão de parabéns, eu acho que foi uma conquista enorme na rede toda, e eu vejo as reuniões, e só tenho que agradecer aí, estou vendo assim, o grande empenho, publicações, livros, agora essa jornada, eu acho que é exemplar para muitas equipes, tá, Rodrigo? Parabéns, parabéns, Isabela. Parabéns, Rodrigo, né, Cláudio? Só completando que acho que o Rodrigo tem uma ideia um pouco sobrevalorizada a meu respeito. Depois a gente trabalha melhor sobre essas questões, porque eu acho que aqui não cabe medicação. Mas foi muito, assim, foi muito bom o tempo que eu fiquei lá no Mater Dei, assim. Eu lembro do meu primeiro caso no Mater Dei aqui, que foi o primeiro ou segundo caso do Mater Dei, foi eu ligando para o Rodrigo, falando assim: ô Rodrigo, para onde vocês encaminham o paciente com catatonia para fazer CT? Ele falou: uai, Belinha, como assim? Falei: você já me entra no Mater Dei logo causando problema. Eu falei: não, Bia, não tem muita discussão, o paciente está com catatonia, já teve antes, teve boa resposta só com CT. Eu não sei se você lembra desse caso, Gay, e aí realmente a gente acabou encaminhando para o André Luiz, mas realmente foi um grande aprendizado, assim, lá no Mater Dei. Sinto falta, mas infelizmente por questões da universidade eu não pude manter o vínculo no Mater Dei, mas de qualquer forma continua sendo trilhado aí o trabalho do Rodrigo no Mater Dei, que é tão bonito, né, e tem que continuar, né, assim, é um trabalho muito bonito isso que ele faz, e que bom que a gente tem esse momento aqui para estar falando desse trabalho dele, vangloriando o que ele tem feito e cativado não somente os clínicos, os cirurgiões, mas também os residentes a manterem nesse rumo, né? Obrigado, Isabela. Obrigado, Cláudia, também. E é muito bom ter parceria, viu, Cláudia, da reumatologia com a gente, né? É importante para todos nós. A gente aprende demais com vocês também. E a reumatologia sempre foi muito parceira nossa, sempre trabalhou muito junto nas reuniões, né? A gente está tendo o privilégio de ter você com a gente aqui hoje. Eu queria até te aproveitar e fazer umas perguntas também. Eu acho que esse caso que você relatou, da paciente com lúpus e corticoide, eu acho que eu lembro dele. Assim, se não foi ele, foi um caso parecido, que eu fiquei muito em dúvida mesmo se era uma psicose secundária ao lúpus ou secundária ao corticoide. E eu vi que vocês fecharam o martelo com muita segurança, eu fiquei muito admirado. Eu entendi que foi pelos exames laboratoriais, né, que mostravam uma atividade lúpica, uma atividade inflamatória importante, né, que vocês viram que era um paciente com psicose lúpica. Eu queria saber se é isso mesmo que ajuda no diagnóstico e queria saber também quando que a gente deve desconfiar de sintomas causados pelo uso de corticoide, porque os pacientes que usam, né, corticoides cronicamente, eles também têm, né, doenças hematológicas que cursam com comorbidades psiquiátricas. Assim.
quando que eu vou achar que esse sintoma dele seja depressivo, de mania, ou seja psicótico, seja secundário ao corticoide? Em relação ao caso, os casos são muito parecidos quando tem psicose lúpica, Rodrigo. Eu não sei se é o caso que a gente estava junto, eu acho que esse não é. Mas eles são muito parecidos. A dúvida, quando o paciente tem muito processo inflamatório, quando o lúpus está em muita atividade, e inclusive o sintoma de psicose está associado a outra manifestação neurológica, e a gente tem uma segurança de que esse paciente está em atividade, então a gente aposta que a psicose seja lúpica, seja dentro de uma manifestação inflamatória. E a gente trata assim. E, logicamente, que é associado com o antipsicótico, que a maioria dos pacientes precisam. É raro eu lembrar de casos que eu fiz uma pulso com a psicose para a psicose e o paciente resolveu sem necessidade de um antipsicótico. Existe, mas que eu me recorde, não. Então, me dá, sim, um substrato de segurança se o paciente está em atividade da doença. Por outro lado, então, sim, seria esse o caso discutido. Por outro lado, na pergunta sobre os eventos adversos ao corticoide, quando que a gente desconfia, é minucioso a questão. Existe a dependência ao corticoide, aquela retirada do corticoide que você não consegue com os pacientes usuários crônicos, uma dependência que a gente considera assim, até meio uma dependência meio maligna. Como é que nós vamos tirar esse corticoide? Está fazendo mal para o paciente, né? E aí a gente tira, o paciente entra numa ansiedade por falta do corticoide. O contrário, o paciente está com uma mania, uma ansiedade secundária ao uso do corticoide, a gente consegue mais facilmente determinar esse tipo de paciente. A gente começa com a dose, ou aumenta a dose acima de 40 miligramas, o paciente pode fazer um quadro de mania, de ansiedade, de euforia, e aí a gente consegue fazer uma correlação clínica, estando acompanhando o paciente, logicamente. Então, é mais fácil eu definir um evento agudo, ou uma psicose, ou sintomas ansiosos, por um uso de um corticoide em doses maiores, do que o paciente em uso crônico, na retirada do corticoide, você vê uma dependência e vê alguns sintomas da área psiquiátrica e associados. O paciente tem algumas características desse corticoide poder fazer esses eventos, né, de ansiedade. O paciente idoso é muito mais comum. O paciente que nunca usou o medicamento, crianças, a gente vê uma euforia maior. E a dose dependente, geralmente doses moderadas a altas, que deflagram, inclusive, psicose. Não sei se eu te respondi. Respondeu, foi ótimo. Eu estava pensando uma coisa aqui, às vezes até a Isabela sabe. Será que pacientes bipolares têm maior risco de virada maníaca quando usa corticoide? É provável que sim, né? Eu nunca li nada sobre isso, mas você já leu? Não li. O Gui, nunca li se eles compararam o paciente maníaco em uso de corticoide versus outro tipo de população. Não. Uhum. Na realidade, acaba sendo poucos estudos, né? Assim, porque o N não é tão grande, na maioria são relatos de casos, casos que acontecem. Então, eu acho que não tem muito como a gente fazer essa suposição, mesmo porque o corticoide, igual a Cláudia já falou, ele, na maioria dos casos, ele pode, o evento adverso mais comum é a depressão. Alguns vão cursar com mania, mas o corticoide mesmo pode causar episódios depressivos. Ela falou isso em algum momento da fala dela, eu lembro que ela deixou isso bem claro. Então, não é só mania que corticoide dá, né? Pode dar também, um dos efeitos adversos do corticoide são sintomas depressivos, então, quadros depressivos. Então, é bem complexo mesmo o corticoide. Achei interessante, você falou, né, Cláudia, que a retirada do corticoide leva a sintomas ansiosos
Eu imagino que isso seja autolimitado, né? Que o paciente deva melhorar depois de alguns dias, assim. A retirada, geralmente pacientes com dependência de uso crônico de corticoide, tem aquela síndrome da retirada, tem que ser bem lentinho, não só por sintomas orgânicos de insuficiência de suprarrenal, etc. Não, é uma dependência mesmo. Chega a ser psicológica, assim. O paciente que você retira lentamente, acredito que em pouco tempo já se resolve, o paciente não vai percebendo. Agora, você acelerar um pouquinho mais, paciente com uso crônico de corticoide apresenta sinais ou sintomas, às vezes, inexplicáveis do ponto de vista orgânico, reumatológico, clínico, e aí você volta um pouquinho a dose, melhora. Aí você vê que é dependendo do corticoide. Eu coloco como uma ansiedade, mas assim, muitas vezes são sintomas mais somatoformes, eu acredito. Será que não seria mais por uma questão de alteração de eixo hipotálamo hipófise adrenal e a liberação de citocinas? Não necessariamente uma questão psíquica, mas eventualmente mais biológica mesmo, assim, que aí se manifesta dessa forma, entendeu? Eu acho que tem essa questão também, né? Se você retirar rapidamente, tem essa questão mesmo mais explicável, né? Patogenicamente explicável. Não Mas só por conta da suprarrenal que eu tô querendo falar, sabe? Assim, mas que pode dar alteração de suprarrenal. Mas eu fico pensando se não alterações mínimas do próprio eixo HPA e de liberação de corticotropina. Uhum. Tem, mas eu não tenho um estudo muito claro que eu posso te citar aqui agora sobre isso, não. Tá? Mais alguma pergunta das pessoas? Vamos aproveitar. Tem uma situação em psiquiatria que me lembrou um pouco isso. Às vezes a gente reduz o remédio no paciente, ou suspende, e a gente tem a impressão que o paciente piora pela insegurança dele da gente ter reduzido o remédio. Então, talvez isso acontece em parte no corticoide também. É como se fosse uma profecia que se autoconfirma, né? A pessoa acha que vai piorar e começa a dar muito peso para... Aí fica ansiosa porque acha que vai piorar e acaba piorando mesmo. A maior dificuldade que a gente tem não é quando o medicamento está bem indicado e para aquele problema que o paciente apresenta. A gente não tem, assim, maiores dificuldades de retirada, de interrupção, por exemplo, do corticoide ou do imunossupressor quando bem indicado. O maior problema é quando a indicação não é precisa e existe já uma dependência do uso de determinada droga. No caso, a gente está falando do corticoide. Eu acho que vocês têm isso também na prática psiquiátrica, né? Você tem aquela dependência daquela substância. Pacientes com dor crônica, por exemplo, ficam numa dependência de multidrogas, né? Tem nosso colega clínico da dor que prescreve para tirar a dor, dor incomoda, dor gera, mas acaba que alguns pacientes não têm o perfil de receber aquela multidroga, né? E ficam numa dependência. E aí eu acho que para cada produto vai ter uma consequência aí de retirada rápida ou não, ou de retirada ou dependência disso. Eu acho que vocês vão conseguir falar melhor do que eu. Talvez seja na medicina como um todo, sabe? Hoje em dia, o que é muito discutido são as novas drogas reumatológicas, são as terapias biológicas, que em alguns estudos já mostram, tem alguns biológicos que a gente usa na prática clínica, que tem até em bula, que aumentam riscos de ansiedade e de suicídio nos pacientes, são medicamentos de ponta. Medicamentos para tratamento de lúpus, para artrite psoriásica, né? Que tem esse lado específico. Se você for olhar cada produto, vai estar lá, olha, gerou ansiedade, gerou sintomas, né? Sintomas psiquiátricos, depressão, etc., no paciente. Eu acho que é toda a medicina mesmo. Mais alguma pergunta para a banca? Ó, para a mesa? Bom, então,
acredito que a gente possa encerrar por hoje, né? Lamentamos que o professor Humberto não pôde estar presente, mas penso que a discussão foi bastante rica, né? Apesar da impossibilidade dele de ter comparecido. Então, gostaria de agradecer a todos por estar nessa sexta-feira à noite aqui prestando atenção, e uma mesa extremamente enriquecedora, muito conhecimento aqui foi divulgado, muito conhecimento aqui foi compartilhado. Queria lembrar a todos que continua o simpósio amanhã, então amanhã ainda tem palestras super importantes e de conteúdo bem significativo para todos. E para aqueles que quiserem participar do simpósio da AMP, ele vai ocorrer em novembro, e as inscrições elas vão estar abertas em breve dentro do próprio site da AMP, tá bem? Boa noite a todos, bom descanso, e a gente se vê amanhã, tá certo? Boa noite, gente. Obrigado, Isabela. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer. Muito obrigada a vocês.